A graça e a paz, meus irmãos, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12. Nós estamos vendo sempre o pastor Danilo fazer as exposições do Evangelho de Mateus. Nós estamos já no capítulo 12, exposições sequenciais em trechos da palavra do Senhor. Nessa noite nós vamos estudar a palavra de Deus no capítulo 12, a partir do verso 38. Leremos até o verso 42. Mateus capítulo 12, versículo 38 até o versículo 42. Em suas Bíblias você deve encontrar aí um título, né? Fala o sinal de Jonas. Esse é o tema que nós vamos estudar aqui, o sinal, o verdadeiro sinal. Mateus capítulo 12, a partir do verso 38, diz assim: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Verso 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos abençoe. Graças te damos, Pai, por tudo que já fizemos nesse culto. Oramos ao Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados. Ó Pai, apresentamos nossas orações em forma de cânticos ao Senhor, onde expressamos o nosso coração, o nosso desejo, Senhor, de adorar, de bendizer o Teu nome, de glorificar o Teu nome. Agora, ó Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a Tua palavra, que ela seja pregada, ó Deus, do Teu coração ao nosso coração, que o Senhor possa me usar como um vaso imperfeito, mas que com coragem e intrepidez prega o Teu Evangelho puro para os nossos corações. Tu és um Deus santo, santifica os nossos corações, as nossas mentes agora, para ouvir a Tua palavra. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se os irmãos estão lembrando das exposições que nós estamos fazendo do Evangelho segundo Mateus, aqui Mateus registra um conflito que Jesus tem com os fariseus, os escribas, que eram os religiosos da época. Na passagem anterior, Jesus confrontou os fariseus logo que ele havia curado um cego, né, e mudo, que por conta da ação de Satanás recebeu essa enfermidade. E os fariseus, incrédulos, com o coração endurecido, não aceitam o ministério de Jesus, não aceitam que ele é o Messias prometido do Antigo Testamento para Israel. E constantemente estão levantando questionamentos, apresentando demandas para Jesus, perguntando com interesse de pegar ele em alguma contradição e algum momento de erro. E Jesus constantemente confronta os fariseus, né? Fariseu, a ideia aqui é como se fosse num jogo de vôlei, né? O fariseu levanta a bola e Jesus dá aquela cortada que não tem ninguém que consiga rebater. Aí o fariseu apresenta uma demanda e Jesus vai lá e vem e apresenta a resposta. Nesse momento aqui, depois de já ter demonstrado aos fariseus que ele não era um agente de Satanás, coisa que estava sendo acusado, né? E nos contextos anteriores, os fariseus apresentaram a ideia de que Jesus era um endemoniado que estava expulsando aquele demônio no rapaz cego e mudo, porque ele havia sido enviado por Beelzebul, Deus dos demônios. E aqui na continuação da passagem, Jesus vai confrontá-los, falar sobre a questão da impureza do coração deles, apresentando a parábola da árvore dos seus frutos. E aí, ainda com teimosia, os fariseus agora apresentam uma pergunta para Jesus. Nesse caso agora, Jesus é confrontado pelos fariseus com um pedido. Eles falam: Senhor, nós queremos ver da tua parte um sinal.
Notem, meus irmãos, aqui a hipocrisia dos fariseus. Eles tinham acabado de ver um sinal, eles tinham acabado de ver um milagre, e aí vem diante de Jesus e pede um sinal. A fé dos fariseus aqui é demonstrada aqui num ato assim, de maluquice. Vocês estão falando, olha, Senhor, eu quero crer mesmo, eu quero crer. É uma fé fingida, uma fé falsa, uma fé hipócrita, porque ela está tentando buscar um sinal, tentando colocar como que Jesus contra a parede. Senhor, tá, eu vou crer em você se você fizer um sinal. Ora, desde o início do Evangelho de Mateus, se você está acompanhando na leitura, vendo as pregações, Jesus prega, ensina, apresenta sinais, e os fariseus não creem. Eles não creem porque Cristo não está enquadrado dentro do padrão que eles haviam imaginado que era o Messias. E aí Jesus apresenta aqui o verdadeiro sinal, o sinal de Jonas. A fé dos cristãos não é louvável apenas porque ele crê naquilo que Cristo ensinou, apresentou, naquilo que Cristo demonstrou no seu ministério, disse Agostinho há muitos anos atrás. A fé dos cristãos é louvável porque eles creem no Cristo que ressuscitou. O sinal que é apresentado aqui por Jesus, o verdadeiro sinal, é o sinal da sua ressurreição. E é isso que nós vamos aprender nessa noite. Os fariseus estavam buscando um sinal visível para aquele momento, mas Jesus aponta para o verdadeiro sinal, o sinal que Jonas já havia anunciado lá no Antigo Testamento da vinda do Messias, que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. A maior e mais fantástica de todas as afirmações que os cristãos fizeram é de que Jesus ressuscitou. Ele ressurgiu dos mortos. E a ressurreição é o cumprimento das promessas de Deus. Nós vamos aprender nessa noite aqui em 3 momentos, 3 partes nesse texto, como que esse verdadeiro sinal confrontou os fariseus. Volte comigo aqui para o texto, no verso 38, o texto diz assim: então, depois de toda aquela passagem, que a gente havia comentado, alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos de ver da tua parte algum sinal. A palavra sinal aqui, nas nossas Bíblias, ela é traduzida de um termo grego bem específico, uma palavra que significa não só milagre, A gente vai encontrar várias palavras na Bíblia apontando para os milagres, as obras que Jesus faz, e nesse caso aqui eles estão usando uma palavra que era específica. O sinal era um milagre que apontava para uma grandeza de Deus, para um ato soberano de Deus, e é isso que eles estão pedindo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, ele vai falar que o Evangelho de Deus é o poder de Deus demonstrado na morte de Cristo, na sua crucificação. Porque os gregos buscavam sabedoria, enquanto os judeus buscavam sinais. É isso que Paulo falava. E é justamente aqui, nesse momento, nós estamos vendo o momento que líderes judeus, estão procurando esses sinais. Eles querem justificar a sua incredulidade, porque vão dizer: esse Messias não parecia com aquilo que a gente estava esperando do Antigo Testamento, não. A gente vê as profecias e parece que ele não se encaixa. Ele não se encaixa no nosso modelo. E aí, como eles não acreditavam em Jesus, aí eles tinham que se justificar. Bom, a gente esperava o Messias que viesse assim, destruísse os romanos, expulsasse os inimigos, e até agora ele não pegou, não juntou um exército, não formou as pessoas, mas esse Messias aí que está curando cego, expulsando demônio, não está se encaixando no nosso modelo. Então, para justificar a incredulidade do seu coração, os fariseus pedem a Jesus um sinal. E Jesus então responde no verso 39. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Jesus aqui compara os fariseus com os judeus do Antigo Testamento, que por conta do seu pecado foram levados para o exílio, por conta do seu adultério. A palavra aqui que é apresentada, adultério, ela vai ser muito usada pelos profetas do Antigo Testamento. O profeta Oséias, o profeta Amós, o profeta Isaías, o profeta Jeremias. Toda uma linguagem no Antigo Testamento para apontar para o adultério, como um sinal da incredulidade do povo da antiga aliança.
E esse povo da antiga aliança, eles se tornaram adúlteros porque misturaram uma religião. Pegaram um pouquinho da religião dos cananeus, a religião dos povos que conquistaram Israel, e misturaram com a adoração ao Deus vivo, Deus Jeová. Ao ponto que você vai ver de várias maneiras os profetas falarem de uma religião pura e verdadeira. Que eles queriam que o povo se voltasse para adorar o Deus único, verdadeiro, o Deus da aliança. Mas o povo do Antigo Testamento fazia uma mistura, trazia deuses, postes ídolos. Diversas vezes Israel vai ser confrontado pelos profetas pelo adultério espiritual. Esse é o sentido que a gente vai encontrar. Especialmente o profeta Ezequiel tem um capítulo que ele vai falar sobre isso, do adultério que Israel fazia com outros deuses, né, comparando até mesmo com a questão da prostituição. Uma linguagem muito forte, muito pesada que os profetas usavam. Por quê? Porque Israel dizia que adorava a Deus, mas continuava adorando os deuses falsos. E aqui Jesus confronta os fariseus com a mesma pregação. Vocês estão com o mesmo pecado. É uma geração má, um coração corrompido, uma geração adúltera, porque eles preferem os rituais religiosos, toda a tradição religiosa, do que a luz que estava sendo apresentada a eles, que é a luz do Messias, a luz do Evangelho verdadeiro. E aí, na tentativa de confirmar a sua incredulidade, eles apresentam para Jesus o sinal. Eles queriam um milagre, eles queriam algo portentoso que Jesus poderia fazer. Eles ignoraram os milagres anteriores que haviam sido relatados aqui por Mateus. Eles queriam um feito que pudesse encaixar na visão que eles tinham do Messias. Porque o que estava acontecendo é que Jesus estava fazendo sinais, milagres, que eram apontados no Antigo Testamento, mas que não entrava no molde teológico dos fariseus. Jesus então os confronta dizendo: o seu coração é mau. O seu coração é o coração de um adúltero, que prefere outra religiosidade, uma religião que parte do coração pecaminoso, do que a religião verdadeira do Evangelho. Pedir o sinal aqui, repito, é um sinal de incredulidade, porque eles estavam atrás dos sinais e não do Salvador. E Jesus os confronta, apresentando que o sinal que eles vão conhecer é o sinal do profeta Jonas. Interessante que o profeta Jonas, ele mesmo, era um incrédulo. Se vocês lembrarem da história, é apresentado no profeta, lá no livro de Jonas. Ele é um profeta, aparece o nome Jonas em outras passagens na Bíblia, mas naquele momento a Israel estava sendo ameaçada por um reino estrangeiro, os assírios, cuja capital era Nínive. Nínive é hoje equivalente ao país do Iraque, mais ou menos ao sul do Iraque, onde seria Nínive ali. E era um povo muito cruel. Os historiadores relatam da crueldade dos assírios a invadir cidades, estuprando mulheres, abrindo a barriga das grávidas, né, cortando a cabeça dos reis, né, humilhando todos os povos. Então, quando se falava de assírios no mundo antigo, se falava de um povo muito cruel, muito mau. E aí, Deus levanta o profeta Jonas e fala: eu quero que você saia e vai pregar lá na cidade de Nínive. Eu quero que você saia e vá pregar para o povo que todo mundo temia. E Jonas faz então aquilo que naturalmente talvez eu e você fizesse naquele momento. Ele mandou Jonas ir para o oeste, Jonas foi para o leste. Ele mandou Jonas ir para um lado da terra e Jonas foi para o outro lado, na tentativa vã de fugir de Deus. No meio da história, os irmãos lembram, acontece uma tempestade e todos lá começam a orar para os seus deuses, pensando que eles sabiam que alguma coisa estava acontecendo. Ali aquele mar revolto não é algo natural, mas sobrenatural. E Jonas está lá, deitado, lá no fundo do navio, não se sabe como, dormindo, no meio de tantas ondas, e o povo desesperado. Aí alguém deve ter lembrado: olha, a gente pega o catálogo de deuses aí, vê na lista telefônica de Deus aí, qual que é o telefone do Deus que a gente pode fazer a ligação e resolver esse problema. E eles passaram lá: olha, a gente já ligou para todos os números, não resolveu nada. Tem um cara lá embaixo e a gente não sabe ainda qual que é o Deus dele, vamos lá chamar. Aí quando Jonas vem, ele diz: olha, já dá a resposta. Nós estamos aqui porque eu sou servo do Deus vivo e como eu estou fugindo dele, está acontecendo essa tempestade. Mas se vocês me jogarem no mar, a tempestade vai
amainar. Eles até continuam orando lá para os deuses dele, mas no final falam, não tem jeito não, Jonas, você vai para o mar. E Jonas é lançado no fundo do mar, e diz a palavra de Deus que um grande peixe o engole. E por 3 dias Jonas fica no ventre desse peixe. No capítulo 2 do livro de Jonas tem lá o poema, né, o salmo que ele escreveu após o tempo que ele ficou no ventre do peixe. E lá Jonas, depois do texto, ele é cuspido pelo grande peixe na beira da praia, e ele vai cumprir o seu ministério. Ele vai para a cidade de Nínive e vai pregar. Se você olhar para o texto, você vai ver que Jonas não prega com aquele entusiasmo, né? Ele fala só o seguinte: olha, daqui tantos dias essa cidade vai ser destruída, vocês não se arrependerem. E algo sobrenatural ocorre, né? Ao ponto que até os historiadores duvidam da história de Jonas, porque não tem registro de um momento que a cidade de Nínive teria passado por um avivamento, uma conversão ao Deus vivo, né? Prova, mais uma vez, da força que é o texto, né? Para mim, pelo menos a leitura que eu faço, é de que ninguém pode, até hoje, duvida do relato de Jonas, né? Porque é o poder de Deus se demonstrando na terra. E ali a cidade se converte. O próprio Jonas depois demonstra um coração duro, porque ele fala: Senhor, você me trouxe para cá, mas eu sabia que o Senhor era misericordioso e tudo mais. Aí Deus ainda ensina a Jonas com aquela história da planta e do verme, né, que morre, e diz o Jonas lá que ele estava esperando, né, vendo o que estava acontecendo na cidade. Deus permitiu que uma planta crescesse e protegesse ele do sol. Talvez Jonas fosse um pouco assim, mais ou menos, né, e o sol incomodasse a falta de cabelo de Jonas. E aí quando Deus coloca aquele verme para comer a planta, o sol caudaloso, talvez uma coisa parecida com esse de Palmas lá na época de agosto, setembro assim, né, a região do Iraque lá é quente e seco também. Aí Jonas fica preocupado. E Deus então apresenta para Jonas: olha, você está preocupado com a planta que eu fiz nascer e crescer, e não está preocupado com as almas de Nínive, essas milhares de pessoas aqui, 120 mil pessoas nessa cidade, que não sabe distinguir da mão direita da mão esquerda. Ali Jonas é apresentado como um profeta que cumpriu a vontade de Deus, apesar da incredulidade, um coração endurecido. Ele representa Israel do Antigo Testamento, o povo que foi separado por Deus para pregar para as nações, mas que resistia a esse chamado. Aí Jesus apresenta para os fariseus o mesmo desafio: vocês estão sendo aqui como incrédulos que não aceitam o sinal de Deus, não aceitam a mensagem de Deus. E ele apresenta uma resposta. Olha, a resposta de Jesus aqui, que é o segundo ponto, para os fariseus e para nós também, é de que o maior de todos os sinais é o sinal de Jonas, que Jesus explica no verso de número 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus aqui apresenta o fato dele morrer na cruz do Calvário, ser sepultado, né? E como um sinal portentoso da sua vitória contra a morte, ele vai ressuscitar. A maioria dos comentaristas é unânime em afirmar que o que Jesus está dizendo é que o maior sinal que nós podemos ter de Deus é o fato de Jesus ter sido morto na cruz do Calvário, e ao final do 3º dia ele ressuscitar para a glorificação de Deus. Ele ressuscitou, e isso é a maior resposta que Deus pode dar ao homem. E interessante, alguns comentaristas nos apontam paralelos entre o que aconteceu com Jonas e o que aconteceu com Jesus. Jonas foi lançado ao mar, e diante desse lançamento ao mar ele teve testemunhas, mas quando ele sai do ventre do peixe, ninguém vê o que aconteceu, aquele milagre de Jonas ter vivido, ao ter permanecido 3 dias no ventre do peixe. Ele pregou e os ninivitas acreditaram. Jesus operou milagres, pregou e os fariseus não creram. E assim como ocorreu com Jonas, a morte de Jesus teve testemunhas. Muitos testemunharam, houve sinais portentosos no céu, o sol escureceu, mas a ressurreição não houve testemunhas. Somente depois, com a pregação dos apóstolos, é que essa mensagem chegou a muitos lugares, as pessoas creram, se arrependeram, né, e encontraram com a salvação. Os pagãos reconheceram a presença de Deus na mensagem de Jonas, assim como nós reconhecemos em Cristo o único e suficiente Salvador, aquele que ao 3º dia venceu a morte e nos concedeu a eterna salvação.
Salvação esta que é garantida pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário e a sua ressurreição ao terceiro dia, que é primícia daqueles que vão dormir e vão ressuscitar no juízo final. Cristo apresenta para nós, meus irmãos, a vitória contra o maior inimigo que nós temos, que é a morte. E Jesus aqui apresenta depois, em terceiro lugar, dois exemplos do Antigo Testamento, né? Que é justamente os ninivitas, que vão se levantar no juízo, e a rainha de Sabá, que conheceu a mensagem de Salomão. Vamos continuando a ver o texto aqui na sequência. O significado do sinal de Jonas é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Cristo que dá sentido à vida do cristão, que fortalece a nossa fé e que garante a nossa esperança da vida eterna. Calvino, num comentário que ele escreve sobre Mateus, ele diz o seguinte: sem a ressurreição, não podemos nos sentir de maneira nenhuma felizes, de forma nenhuma, porque todos os nossos argumentos se tornam insuficientes para nos alegrar e nos fortalecer. O sinal da ressurreição é para nós de esperança e vida diante de um mundo tão quebrado. Quando o Calvino faz menção a isso, ele está dizendo que o sinal de Jonas é um sinal para fortalecer a nossa fé. Nós não estávamos lá quando Jesus ressuscitou, muitos não contemplaram a ressurreição. A Bíblia diz que testemunhas viram Jesus depois ressurreto, mas o ato em si, aquele evento portentoso, ninguém viu. Nós cremos pela pregação, nós cremos pela palavra de Deus que diz isso. E por isso que a nossa fé é fortalecida. Não é um sinal portentoso somente que vai nos dar fé, mas é a pregação, a confiança na palavra de Deus. Nota que Jesus vai falar aqui para nós em terceiro lugar, fortalecendo a nossa fé, esses dois exemplos do Antigo Testamento, os ninivitas e a rainha de Sabá. Observe o que o texto diz aqui no versículo de número 41 e 42. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus aqui apresenta um exemplo do Antigo Testamento de um povo realmente incrédulo, de alguém que não tinha nenhuma expectativa de receber a mensagem do Deus vivo, de uma nação que ninguém poderia se esperar ter um convertido, alguém que faria parte das fileiras do povo santo de Deus. Os assírios, meus irmãos, no mundo antigo, não eram cotados para ser parte do povo eleito, mas eles ouviram a pregação do profeta, eles ouviram a mensagem de Deus e se converterão. E aqui Jesus mostra para os fariseus, com um coração duro, incrédulo, que no dia do juízo eles serão confrontados com isso. E se você lembrar bem do que eu falei, a pregação de Jonas não foi aquela pregação toda entusiasmada. Ele não apresentou todo o plano de salvação, as 4 leis espirituais, alguma coisa assim. Ele falou: se vocês não se arrependerem, a cidade de vocês vai ser destruída. Mas mesmo assim eles acreditaram. Diz o texto lá que do rei, do maior até o menor, até os animais jejuaram, se arrependendo, vestindo pano e saco, né, jogando cinza sobre a cabeça, como é costume no Oriente, né, para demonstrar arrependimento. Porque ali eles viram a dureza, a crueldade do pecado que assolava o coração deles. Provavelmente aquela conversão não durou muito tempo, porque os assírios depois vão conquistar outras nações, vão continuar. Mas naquele momento que o profeta Jonas pregou, muitos se converteram. Não eram candidatos a fazer parte da fileira do povo de Deus, mas mesmo assim Deus os alcançou. Como ocorre com muitas pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia. Você conhece alguém na sua vida particular, pessoas, parentes, amigos, aqueles que falavam assim: olha, eu não gosto nem de crente. O negócio de crente para mim não está com nada. Na quinta-feira lá no PG, na casa do irmão Délio, eu comentei uma história que eu tive lá em Paraíso, lá na fila do Banco do Brasil, esperando lá abrir, e estava um rapaz indignado assim, né? Falando sobre igreja e tal. Aí na hora ele falou assim: eu queria que tivesse mesmo esse negócio de arrebatamento, para arrancar todos esses crentes aqui do mundo logo, a gente ficar aqui sem eles, porque eles só causam confusão, né? Ele não usou só essas palavras bonitas, ele usou até outras expressões bem pesadas, mas no coração dele ele tinha tanta raiva de crente, que ele queria logo que viesse o arrebatamento para todo mundo ir embora, e ele poder levar a vida dele tranquila aqui na terra.
Eu conheço pessoas da minha convivência, amigos, né, que eram também radicalmente contra o Evangelho. Mas Deus usou a pregação da palavra para transformar esses corações. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você está orando por alguém, clamando a Deus, pode passar até anos, né? Não duvide do poder de Deus. Não esmoreça na sua oração. Continue clamando ao Senhor. Clame a Ele, porque o coração endurecido pode ser quebrantado pela mensagem da palavra de Deus. Assim ocorreu aqui com os ninivitas, e por isso que Jesus fala, olha, eles vão se levantar diante daquela geração incrédula, que tiveram o privilégio de ver Jesus pregando, anunciando o Evangelho, né, transformando vidas, mas mesmo assim não quiseram nada. E Jesus então confronta os fariseus com esse exemplo. Os ninivitas se converteram por conta da pregação de Jonas, mas eis aqui, ele se apresenta aquele que é maior do que Jonas. Em segundo lugar, Jesus apresenta aqui outro exemplo do Antigo Testamento, chamado aqui da Rainha do Sul. Se vocês tiverem na sua Bíblia aí algumas referências cruzadas, né, geralmente elas apontam para passagens lá de 1 Reis, né, trechos que vão mostrar a rainha de Sabá. Sabá é um reino muito forte lá no mundo antigo, muito poderoso. A maioria dos estudiosos fazem menção que é o reino da Etiópia, né, que embora nós no século XX tenhamos conhecido a Etiópia como um sinônimo de pobreza, né, e fome, no mundo antigo não era assim. No mundo antigo, a Etiópia era provavelmente um reino muito poderoso, assim, reconhecido com sua riqueza, né, com toda a sua ostentação. E segundo o que o texto de 1 Reis fala, o rei Salomão, ele foi conhecido pela sua sabedoria e atraiu a atenção de pagãos, inclusive da rainha de Sabá, ou aqui quando o texto fala, a rainha do sul. A rainha do sul, verso 42, diz assim, se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Um detalhe importante para a gente conhecer aqui, por umas questões doutrinárias, históricas, o nome de Salomão vai ser conhecido entre os judeus como uma pessoa muito sábia, e várias lendas vão surgir por conta da sabedoria que ele tinha, até da religião popular que os judeus tinham. Então, o nome de Salomão se transforma num nome muito popular no período interbíblico, no período do final do segundo do livro de Malaquias, né, segundo século antes de Cristo, até mais ou menos o período de Jesus. E vão surgir até muitos livros falsos atribuindo a Salomão, né? Se você, antes de vir para a igreja, teve talvez um passado esotérico, né? Eu conheci muita gente esotérica lá em Goiânia, né? O Fernando deve lembrar mais ou menos dessa fase, assim. E eles tinham lá uns livros, as chaves de Salomão, os sinais mágicos de Salomão, que atribuía a Salomão todo tipo de misticismo. E aqui alguns comentaristas falam que o que Jesus está dizendo aqui para os fariseus, que ele está confrontando ainda mais o ensino que os fariseus propagavam, com toda essa mistura esotérica, religiosa, de judaísmo, com algum tipo de misticismo, e relacionando a sua sabedoria. E ele aqui apresenta o sentido, olha, no Antigo Testamento, aqueles que vieram buscar da sabedoria de Deus, expressada por Salomão, encontraram a salvação. Agora vocês, ele confronta os fariseus, vocês estão aqui diante daquele que é maior do que Salomão, que conhece realmente os segredos de Deus, as profundezas de Deus, aquilo que Deus está revelando ao mundo. Não precisa procurar nesses livros de Salomão, em alguma sabedoria de Salomão, alguma chave secreta que tem por aí. Meus irmãos, nós não precisamos desse tipo de misticismo, engano que o homem apresenta, sinais do céu, horóscopo, todas essas coisas, porque nós temos Cristo. Somente Cristo, e isto basta. Não precisamos saber de coisas esotéricas, estranhas a de Jesus, porque isso só gera a incredulidade. Enquanto eu estava preparando essa lição, essa pregação, eu lembrei de um livro que na minha época lá era muito lido pelos meus amigos esotéricos, que era um livro que falava que Jesus não ressuscitou. Não ressuscitou porque ele teria enganado os discípulos, aí ele se casou, foi morar na Índia, aí o livro que ficou muito famoso lá, porque o pessoal achava que era verdade. Até aquele livro do Dan Brown lá, que fala sobre
de Jesus, né? Como era o nome dele? Esqueci. Um que falava sobre que Jesus teria uma família e tal. Fizeram até um filme famoso sobre como esse livro aí. Sempre é a mensagem confrontando a ressurreição de Jesus. Que ele teria uma outra vida e o que os evangelhos apresentam não é a verdade. Meus irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós é que nós não precisamos dessas especulações, nós não precisamos de buscar misticismos, esoterismos lá, nós precisamos somente de Cristo, centralizar a nossa fé em Cristo. Esse é o verdadeiro sinal de Jonas, o sinal que aponta para a morte e ressurreição de Cristo, a simplicidade e o poder do Evangelho. As pessoas que ficam indo atrás dessa sabedoria mundana, desse poder maravilhoso que o mundo apresenta aí, eles estão demonstrando na realidade não fé genuína, mas incredulidade. Um coração que não confia no Evangelho, um coração que não confia realmente no poder de Deus. E o que Jesus apresenta para os fariseus aqui, é para nós o mesmo caminho. Nós precisamos confiar de que o que Deus fez em Cristo serve para aquele tempo antigo e serve para nós também. A ressurreição é a prova definitiva de que a mensagem do Evangelho é verdadeira. Se você procurar em todas as religiões aí, caçando livros, dos mais livros, você vai ver muitos ensinos até bons dos religiosos. Você vai procurar em Buda muita coisa maravilhosa para a sua vida, que você pode aplicar, até para a sua vida profissional. Muita gente faz isso, adaptação, livros de administração, usando o Zen Budismo e tal. Nos anos 80 tinha um livro que era assim, o Zen Budismo e o conserto de motocicletas. O cara tentando ensinar como é que você arrumava motores usando os princípios do Zen Budismo. Legal, você acha como boa filosofia. Mas se você andar um pouquinho mais, você vai achar o túmulo do Buda, onde todo mundo coloca lá oferendas, fazem coisas a ele e vão peregrinar. Se você for, quem sabe, percorrer pelos caminhos da Índia, fazer uma viagem, como alguns amigos meus fizeram, gastaram um dinheiro louco para encontrar o hinduísmo, alguma coisa, vocês vão encontrar lá vários túmulos dos santos do hinduísmo. Está todo mundo lá, e o povo lá deposita alguma coisa. Se for atrás do islamismo, você vai encontrar o túmulo do Maomé. Qualquer que seja o filósofo, sábio, você vai encontrar o túmulo dele. Mas em Cristo nós não vamos achar nenhum túmulo, porque ele não está aqui, como diz o anjo, ele ressuscitou. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo, disse o anjo a Maria, quando ela foi tentar embalsamar o corpo de Jesus. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E o nosso coração brada, meus irmãos, uma vitória, porque ele venceu a morte. Ele derrotou o maior inimigo das nossas almas. E nós temos a esperança em nosso coração que também ressuscitaremos. Teremos a vida eterna com ele para sempre. A Bíblia diz que a ressurreição é as primícias daquilo que vai acontecer conosco. No juízo final, é o que Jesus aponta aqui nesse texto, muitos se levantarão, uns para condenação, como Jesus aponta aqui para os fariseus, outros para a bênção eterna. Deus está buscando entre nós pessoas que confiam na mensagem do Evangelho, para que no dia do juízo nós estejamos ao lado de Cristo, garantidos a nossa salvação, porque cremos na sua palavra. Eu não sei como é que está o seu coração, como anda a sua vida, se nessa noite o seu coração está mais para um fariseu incrédulo, que corre atrás de sinais, que corre atrás não do Salvador, mas daquilo que ele pode oferecer para você, ou se o seu coração é um coração sedento de Deus, com desejo de agradar ao Senhor, que no dia do juízo se levantará, não com confiança nas obras que você fez, mas confiança na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Obra essa eterna que nos garante a salvação, que é confirmada pela ressurreição de Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Eu vou pegar o versículo que o Maruzan leu para nós, Romanos capítulo 8, o último verso que ele leu, que é o versículo 11, que fala da ressurreição. Romanos capítulo 8, verso 11. A pergunta de Jesus aqui para os fariseus é se eles estavam confiando realmente no Salvador. E Paulo fala aqui, Romanos capítulo 8, verso 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos,
vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. É o que a palavra de Deus tem para nós nessa noite. A ressurreição é o sinal anunciado por Jesus, que foi confirmado pela sua palavra. Diante do julgamento vindouro, nós seremos absolvidos por Cristo, porque confiamos na sua palavra. Diante do julgamento, nós temos esperança, porque Cristo é o nosso Salvador. A ressurreição de Cristo dá sentido à nossa vida e fortalece a nossa fé, porque ela garante a esperança da vida eterna. Queira Deus que o seu coração também possa pulsar em esperança, porque você tem certeza da sua salvação, que Cristo morreu na cruz do Calvário por você e te dá essa esperança da salvação. Aos fariseus, Jesus aqui não tem uma boa notícia. Na sequência do texto você vai ver depois, na semana que vem, falando sobre como Satanás habita o coração desses incrédulos, dessa geração tão perversa e má. Que Deus queira encontrar entre nós, meus irmãos, ao invés de uma geração má e adúltera, uma geração que vive em aliança com Deus, que confia realmente na sua palavra. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos abençoe. Diante de Ti, Pai, apresento as nossas vidas, Senhor Deus. A Tua palavra que foi pregada, que foi anunciada agora, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa guardar em nossos corações a verdade da ressurreição, a verdade da vitória que nós temos em Cristo Jesus. Que nós tenhamos em nosso coração viva a esperança. Esperança não na confiança dos nossos méritos, da nossa própria sabedoria, da nossa própria fé, mas daquilo que o Teu Espírito Santo nos concede em Cristo Jesus. Salva aquele que entrou nessa noite que não tem certeza da salvação e fortalece a fé daquele que confia em Ti, Senhor Deus, que conhece o verdadeiro sinal, o sinal que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que nos garante essa esperança. Abençoe-nos, ó Deus, é o que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.